Olá família, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. E hoje tirando uma dúvida que incomoda muita gente: açúcar ou adoçante? Eu recebo muitas perguntas lá no canal: que tipo de açúcar eu devo utilizar? O açúcar de coco é mais saudável? O açúcar refinado faz mal mesmo? E o açúcar mascavo, ele pode ser usado com tranquilidade? E os adoçantes? Se você é diabético, se você quer emagrecer, qual o adoçante mais indicado? Como utilizar o adoçante? Então, exatamente isso que nós vamos discutir aqui no vídeo de hoje, para tirar todas as suas dúvidas. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, né? Toda semana tem vídeo novo e aí você vai receber as notificações dos vídeos novos. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp. As informações que eu vou passar aqui para você hoje pode surpreender muita gente. Principalmente eu vou falar hoje sobre o Stevia, que tem um probleminha com relação ao Stevia, hein? Vamos lá! Então vamos falar primeiro sobre os tipos de açúcar. O açúcar é sacarose. Sacarose é uma molécula de glicose, uma molécula de frutose. Ela é extraída basicamente da cana-de-açúcar. É possível também extrair sacarose de beterraba, de outros legumes, mas aqui no Brasil basicamente é cana-de-açúcar. Se moe a cana-de-açúcar e aí se extrai a garapa, e depois é feita a rapadura, e aí tem uma série de processos de purificação, né? Uma série de substâncias químicas que são adicionadas ali nesse produto, e se tem finalmente o açúcar refinado, que é aquele açúcar branquinho que nós conhecemos. Esse definitivamente é o pior açúcar que você pode consumir. O açúcar refinado, ele é o que nós chamamos de caloria vazia. Ele não tem nada a não ser frutose, glicose e um monte de substâncias químicas nocivas à sua saúde que foram colocadas ali para deixar ele branquinho. Então é o pior dos piores. E aí depois vem os subgrupos, que é o açúcar cristal, que também ele não sofre um processo de purificação tão forte quanto o açúcar refinado, mas ainda assim é um péssimo açúcar. O açúcar demerara, que é um açúcar mascável mais purificado, né? Ele sofre um processo de purificação. E finalmente o açúcar mascável, que é o açúcar mais natural, mais in natura. A diferença do açúcar mascável e do açúcar refinado é que o açúcar mascável preserva os minerais e preserva as substâncias naturais originais do açúcar. Então ele preserva ali zinco, magnésio, potássio, fósforo, uma série de substâncias importantes para o seu corpo. Mas ele continua sendo açúcar. Esse é o problema. Não é que pode se utilizar sem medo, né, sem critério. É açúcar do mesmo jeito. Açúcar mascavo é açúcar, né, apesar de ser integral, mais saudável. Mas ele vai jogar a sua insulina lá em cima, vai engordar você, e diabético não pode nem olhar. É o mesmo caso, por exemplo, do açúcar de coco, que está tão na moda. O açúcar de coco é caríssimo, está tão na moda. É um açúcar rico em minerais, né, rico em substâncias também nutritivas, mas é açúcar. É açúcar. Vai engordar você, vai elevar a sua insulina, vai levar ao diabetes e tem uma série de problemas. Então, eu particularmente não recomendo nenhum tipo de açúcar, né? Nenhum tipo de açúcar, mesmo os integrais mais saudáveis. Mas se você não consegue ficar sem, né? Não tem jeito, aí você pode usar mínimo do nada, o açúcar de coco, ou então o açúcar mascavo, que são os açúcares mais naturais que existem. Uma opção também é o mel de abelhas. Aí você vai falar: o mel de abelha pode, que o mel de abelha é natural, é saudável? Não, mel de abelha também é açúcar. Ele é rico também em uma série de substâncias que são importantes para o seu corpo, mas a quantidade de frutose dele é muito alta, porque a abelha retira aquilo do pólen das flores, né? Tem um processo enzimático digestivo dentro da abelha e aí é feito o mel. Ele é uma concentração muito alta de frutose. E nós já falamos aqui no nosso vídeo sobre esteatose hepática, sobre gordura no fígado, que as maiores causas de gordura no fígado não alcoólicas, né? Esteatose não alcoólica, hoje no Brasil, é excesso de
frutose, né? Então o mel é muito rico em frutose. Se você é diabético, nenhum desses tipos de açúcar você está proibido, em nenhuma hipótese, né? Se você não é diabético, prefira os açúcares mais naturais, mas o ideal é ficar sem açúcar. Aí você vai falar assim, bom, então o meu caminho são os adoçantes artificiais, né? Porque os adoçantes artificiais, aí tudo bem. Não, não está nada bem. Nós fizemos um vídeo só sobre adoçantes, vai aparecer em cima aí, mas eu vou aqui fazer um resumo dos principais adoçantes e qual o mais indicado e quais os menos indicados. Primeiro, disparado, menos indicado é o aspartame. O aspartame é um adoçante aí utilizado principalmente em refrigerantes, muitos alimentos adocicados. Ele é péssimo para a sua saúde, sabidamente cancerígeno, gera uma série de problemas, né? Uma bomba no seu organismo. Assim também como a sacarina e o ciclamato. Para você ter ideia, a sacarina e o ciclamato é o mais barato que existe aí no mercado. Ele é proibido nos Estados Unidos, então é só no Brasil mesmo que se libera um veneno desse. E aí vem a sucralose. A sucralose veio com um forte apelo de marketing. É hoje talvez o adoçante mais vendido no Brasil, né? A maioria dessas barrinhas de cereais aí é adoçada com sucralose, né? Então não é recomendado. A sucralose, primeiro, ela não pode ser aquecida, né? Que ela se transforma bioquimicamente ali num substrato mais nocivo ainda. E a sucralose tem um problema gravíssimo, que é um processo que causa um processo chamado de disbiose. Ela altera a sua flora bacteriana ali no seu intestino. E a sua flora bacteriana que é responsável por filtrar as toxinas que entram no seu corpo. Quando essa flora está desequilibrada, você deixa passar no seu intestino uma série de substâncias inflamatórias e aí é a porta de entrada para uma série de doenças, né? Uma série de doenças. Nós vamos fazer um vídeo só sobre intestino, tá? Então nada de sucralose. Aí vem os adoçantes aí que você pode fazer um uso controlado. Eu particularmente, eu vou falar da minha experiência, eu não uso nenhum tipo de açúcar e nenhum tipo de adoçante, porque eu acostumei o meu paladar à ausência de doce. E você se acostuma a sentir o doce natural dos alimentos. Então, por exemplo, eu acho a cenoura vermelha doce, porque minhas papilas gustativas já se adaptaram a não ficar me empaturrando de açúcar. O café, eu não suporto café com açúcar ou com adoçante. Eu aprendi a tomar café. Primeiro que café, se você não gosta de café sem açúcar, é porque você está tomando café ruim. Eu tomo um café bom, saboreio o café sem açúcar. Eu sempre lanço um desafio para os meus alunos, façam a experiência de tomar café sem açúcar, café bom, por 15 dias. Se depois de 15 dias você conseguir tomar café com açúcar de novo, eu te dou um prêmio. Faça essa experiência. Você acostuma a tomar café sem açúcar. Então vamos falar dos adoçantes que podem ser utilizados com alguns critérios. Primeiro, a estévia. A estévia é um adoçante natural, ela é extraída de uma planta e talvez seja a menos problemática de todos os adoçantes aí. Mas recentemente alguns estudos feitos aqui no Brasil mostraram que altas temperaturas elevadas, nem tão altas assim, por exemplo a temperatura de um café, altera a estrutura molecular da estévia e transforma em substâncias pré-cancerígenas que podem provocar ali a formação de tumores e abortivas. Olha só, olha que interessante. Então a estévia é um adoçante que pode ser utilizado para frio, um suco, coisas frias. Café, nem pensar. Chá, nem pensar. E aí tem mais dois exemplos aqui que não são tão difundidos no Brasil, mas que podem ser alternativas interessantes. É a talmatina. Talmatina, acredito que já tenha no Brasil, ela é mais comum nos Estados Unidos. E o eritritol. O eritritol, ele já está mais difundido aqui no Brasil. Então pode ser uma alternativa, mas eu sempre falo,
É permitido, é saudável, não tem problema agora, porque pode sair amanhã ou semana que vem ou mês que vem um trabalho mostrando que o eritritol também causa problemas, que a talmatina também causa problemas. Então, o que eu sugiro você fazer? Se você não consegue ficar sem açúcar, use a stevia, use o eritritol, use a talmatina num processo de desmame, num processo que você vai desacostumando com o sabor adocicado e você vai ver que em pouquíssimo tempo você não vai sentir nenhuma necessidade de açúcar. Ok, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você é diabético, nada de açúcar, nem de coco, nem integral, nem de jeito nenhum. E se você optar pelos adoçantes, muito cuidado com esses adoçantes aí que não vão lhe trazer nada de bom, ok? Espero vocês então na nossa próxima conversa. Um grande abraço para vocês e até lá!